Olá, tudo bem? Eu sou Grazi Aguiar e a partir de agora a gente fica juntos para mais uma edição do Maratona Enem 2021. Hoje vamos tirar suas dúvidas sobre a prova de espanhol. Vale lembrar que essa disciplina faz parte da prova de linguagens e suas tecnologias e apresenta 5 questões para avaliar como você se sai. Você faz a escolha no momento da inscrição para o exame do Enem. Para te dar dicas dessa prova, convidamos o professor Alexandre Lima Medeiros, de espanhol, e o professor já está aqui com a gente, vai conversar com a gente sobre essa prova, que parece pequena, professor. A gente sabe, são 5 questões, mas a gente estava falando aqui também nos bastidores do programa, que são 5 questões que pode valer muito, né? 5 questões garantidas, digamos assim, né? Boa tarde, Boa Grazi. tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado. É isso mesmo, né? São 5 questões, mas elas têm o mesmo valor de qualquer outra questão, né? 5 de matemática, 5 de português, então são 5 questões que te valem bastante coisa numa colocação final. Professor, qual o critério, né, que o aluno tem para escolher a língua espanhol? Critério, o Enem ele trabalha somente com 2, né? Ou ele trabalha com inglês ou ele trabalha com espanhol, né? Se tu não tem uma proximidade com o inglês, tu nunca viu o inglês, então seria bem legal tu optar pelo espanhol, tá? Pela semelhança que nós temos de ser 2 línguas latinas, de trabalhar com essa coisa toda. Então, assim, ó, o espanhol é muito semelhante com o português. É claro que nós temos que ter o olho, né, clínico para saber separar as pegadinhas que eles fazem, né? Outra coisa legal para trabalhar no Enem com o espanhol, Grazi, é que eles não trabalham com questões gramaticais. A gramática, ela cai para um segundo plano, né? Então, o que eles buscam no estudante? Eles buscam a interpretação textual. Então, isso é muito interessante para optar pelo espanhol. Como estudar, então, essa disciplina? Cara, Grazi, nós temos assim, ó, 2 maneiras, tá? Assim como tu estuda o português com conjunções, preposições, artigos, tu pode estudar o espanhol também. Porque em cima de um texto tu consegue fazer a tradução dele, sabendo que um artigo, que nós temos muita diferença, tá? De um artigo usar uma palavra feminina e o artigo ser masculino. Então, na hora de traduzir, não cair nesse conflito e nesse erro de tradução, né? E um dos pontos que nós sempre focamos aí é a parte de pegar as provas antigas e trabalhar em cima delas. Eu acho que muita gente vem falando isso, né, professor? Até vou bater um pouco mais nessa tecla, que refazer a prova pode ser o grande segredo do sucesso. Pode sim, pode e deve, né? Até porque nós nos acostumamos aos tipos de pergunta, porque o Enem ele trabalha com perguntas grandes, perguntas compridas, né? Então, de repente, tu consegue lá pelo meio achar um negócio certo na hora certa, tá no lugar certo na hora certa. Então, tu consegue determinar a alternativa correta por um detalhezinho a mais aí que tu já estudou, que tu já viu, né? E essas questões maiores, né, que o Enem trabalha, acabam um pouco confundindo o aluno nessa hora ou não, professor? Grazi, confundindo eu não sei, mas deixa o aluno cansativo. Cansado mentalmente, né? Mentalmente, isso, né? Principalmente se ele começa a pegar aquele jeito assim, Grazi, vou fazer primeiro a prova de espanhol, né? A língua estrangeira, vamos botar aí, em espanhol no meu caso, né? Fez a primeira, opa, não sei, ele já pula para a segunda, o nervosismo já aumenta, então, e o cansaço mental também. Então ele começa a ficar perturbado mentalmente e fica assim, ó, será que eu vou saber? Será que eu não vou saber? E pode complicar depois, né? O segredo disso tudo é ler com calma, né? E conseguir interpretar, seria mais ou menos isso? Sim, seria isso mesmo, né? Para quem está nos acompanhando aí, a prova, fazer uma leitura, né? Uma leitura rápida da coisa toda e depois voltar para o texto. Agora vamos por partes, né? Vamos pegar primeiro isso, depois a primeira pergunta, depois a segunda e sempre com o texto ali em mãos. Eu vejo sempre essa questão de buscar lógica, né? Ah, isso aqui pode ser isso, encaixa com isso e vai e pode estar a resposta muitas vezes ali de alguma maneira escondida. Isso eu sei porque no vestibular antigamente era muito assim, né? E o Enem é assim, professor? Isso, é assim sim, tá? Inclusive um dos tópicos para serem estudados ali, tá? Com mais veemência, seriam os falsos amigos, que são os falsos cognatos, né? São aquelas palavrinhas que nós temos no português e espanhol, com a mesma escrita ou semelhante escrita, mas o significado muito diferente, né? Então... Aluno, fique ligado que daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, né? A gente vai trazer um exemplo muito bacana para você não ter dúvida nessa hora e não entrar, não ficar com dúvida sabendo o que é uma coisa, o que não é, principalmente o espanhol, que a língua é muito parecida. Professor, como é dividida a prova na hora a prova de espanhol? A prova de espanhol ela é dividida em 5 questões, né? Ela cai junto com a matéria de linguagens e suas tecnologias. E o aluno, quando opta pelo espanhol na hora da inscrição, né,
o caderno dele já vem preparado para isso, com as 5 questões de espanhol. Né? Então ele vai botar no gabarito dele as 5 questões de espanhol, aparece as 5 questões para ele ali, tudo certinho. Gabaritar essa prova seria o ideal? Perfeito. Teríamos muito, Tem né? muita frequência, assim, os alunos gabaritando essa prova? Não tem muita frequência, tá? Das 5 questões ali que colocadas no Enem, se chega, sim, ao gabarito, né? Com as 5 questões corretas, mas um grande número ali, uma grande porcentagem pega ali as 4 questões, tá? Sempre tem uma que eles dão aquela patinada, aquela coisa dúvida toda assim, né? É pelo fato até, Grazi, de achar que o espanhol é uma matéria mais fácil. Então o pessoal resolve estudar mais uma química, uma física, uma matemática e vai deixando a língua estrangeira de lado, né? Mas não é, né? Essa seria a minha próxima pergunta. É justamente, as pessoas acham que espanhol é mais fácil, mas não é, né, professor? Não. Nós vivemos no sul do país, né? Então já começa assim, um pouco diferente para o resto do Brasil, é que aqui nós temos uma proximidade muito grande de turistas, de pessoas vindo visitar a ilha, e então eles acham que o espanhol todo mundo fala, né? Então, aquele famoso portunhol se transformou na língua deles ali. Só que quando a gente cai para as regras gramaticais e para a própria interpretação, é normal dar uma vacilada, perder um pontinho aqui, um ali. Então, o certo seria realmente estudar. Dar uma... E a pegadinha estaria não na questão gramatical, seria mais a interpretação mesmo. Na parte interpretativa, Grazi, tá? Só que a parte interpretativa do Enem, que eles focam muito, são os falsos amigos. Volto a te falar isso aí, né? Os falsos amigos ou os falsos cognatos são as questões mais visadas, assim, tá? Pelos professores. E a questão do peso dessas questões, ela é o mesmo para todos? Como é que é dividida essa questão do peso? Eu sei que o Enem é a base, quem acerta mais, né? Isso. A questão do peso das provas, o Enem ele faz uma porcentagem, né? As questões mais fáceis valem um pouquinho mais, as questões mais difíceis um pouquinho mais. Então, se tu erra fácil e acerta difícil, tu entra numa colocação ali. Mas assim, o que tem que levar em consideração é que são 5 questões. Acha que 5 questões, 5 pontos, né? Então, são os 5 pontos aí que pode fazer uma diferença na tua carreira futura, né? O professor, o que seria fácil e o que seria difícil na língua? Na hora de fazer a colocação, eles põem uma nomenclatura de questão, o nível de dificuldade que eles pretendem achar naquela questão e depois eles fazem de novo uma porcentagem de nível atendido, né? Se foi uma questão fácil e teve muita gente que errou, aquela questão fácil ela já começa a ser considerada uma questão média, né? E se uma questão difícil ou média, que também teve muito erro, ela já passa a ser considerada difícil. Então tem um desvio padrão aí que eles fazem aí para essa coisa toda. O segredinho na prova das 5 questões é fazer a ordem. Elas caem na ordem ou elas caem misturadas? Não, caem por ordem, tá? Primeira, ordem. segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Eu não vou saber te dizer, Grazi, o número das questões, mas se eu não me engano são 41, 42, 43, 44 e 45. As últimas, quase. Isso, tá? E pode fazer ali porque uma não vai depender da outra, a não ser que tenha um texto para interpretação e tenha 2 perguntas sobre o mesmo texto. Né? Pode cair assim? Pode cair assim sim. Tá? Se não, vai aparecer o texto, ou a charge, ou qualquer outra coisa, a perguntinha. De novo, uma tirinha, uma charge, uma outra perguntinha. Né? Mas se tiver 2 perguntas do mesmo texto, ficam seguidas, né? Para não confundir também. E muita gente está optando pelo espanhol hoje em dia ou não? Pô, Grazi, muito legal essa tua pergunta. Eu achei interessante porque assim, o espanhol, se tu pegar por números, tá? É onde tem mais gente inscrita, seja no Enem, qualquer outro vestibular, tá? Só que ao mesmo tempo, são as pessoas que não se dão tão bem na língua. Volta àquilo que tu falou no começo, né? Por achar que a língua é tão fácil que não precisa estudar, a dificuldade aumenta, né? Então esse número de pessoas, para ter ideia, eu acho, tá? Que o último vestibular, o último Enem que nós tivemos aí, cara, deu 68% de pessoas inscritas para o espanhol. Nossa, bastante, né? Isso. E não deu um resultado tão bom para esses 68%, né? É que as pessoas confundem um pouquinho, né, professor? A questão de ser a prova fácil, da prova ser realmente parecido com português. Ah, não, vou no espanhol que é parecido. E às vezes se ferra, né, nas questões. Tem essa colocação toda aí, né? Então, assim, frisando, né? Peguem as provas anteriores, deem uma olhada, façam, refaçam, peguem algumas matérias para estudar também, separem no próprio cronograma de vocês de estudo um tempinho para a língua estrangeira, principalmente para o espanhol, né? Que vale a pena.
Com certeza. Professora, a gente vai dar uma paradinha, então. Aproveitar essa paradinha aqui da gente. Vai no nosso portal, no educasc.com.br. Estamos ao vivo por lá. O professor vai estar lá também, interagindo com você, vai tirar suas dúvidas. Vai perguntando para ele o que é fácil, o que é difícil, como é que eu faço para estudar. Ainda dá tempo, né? A gente sabe que está chegando perto da prova, mas como o espanhol é uma língua, são 5 questões, é possível você, quem sabe, ali tirar algumas dúvidas com o professor. No próximo bloco, a gente volta dando mais dicas sobre essa disciplina de espanhol, tá bom? Não sai daí. Você já se informou sobre a educação catarinense hoje? Se liga nas dicas que eu vou te passar para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da educação aqui em Santa Catarina. Você pode acessar o site sede.sc.gov.br. Lá são divulgadas todas as novidades sobre investimentos, novas ações da Secretaria e do Governo do Estado, cursos para professores, iniciativas das escolas e muito mais. Para conferir as ações do cotidiano das escolas, a dica é acessar educasc.com.br. Lá você também confere todas as ações dos canais EducaSC e outros conteúdos exclusivos. Se você prefere se informar pelas redes sociais, é só procurar por Educacau SC no Facebook, Instagram e no YouTube. Gostou das dicas? Fique por dentro de tudo que acontece na educação catarinense com a gente. Legal, estamos de volta com o Maratona Enem 2021 e hoje estamos te dando dicas de espanhol. O professor Alexandre está aqui com a gente, vai conversar com a gente um pouco mais agora sobre os assuntos mais abordados na prova. A gente preparou uma arte aqui que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, professor? Sim, podemos sim. Né? Tá aí, de acordo com a arte, tá? A interpretação textual... Que a gente falou no primeiro bloco, né? Isso, que foi muito, e é muito caída, né? Porque ela faz bastante disso, né? E para o estudo ali, a gente pode estudar os advérbios de palavras homônimas, né? O que são as palavras homônimas? Eu botei até um exemplo aí embaixo, aí, ó. São palavras que o artigo vai te dar o significado da palavra. Se vocês repararem bem na arte, vocês vão ver que cólera está escrito da mesma maneira e o que muda é o artigo. Ele verdade. No primeiro e lá no segundo, artigo masculino cólera. E feminino. Isso é que manda na palavrinha, tá? Se a gente usar o masculino, que é o ele, a gente vai ter a cólera como doença. E se a gente usar o feminino, né, a gente vai ter a raiva. Tem certo? muito isso no espanhol, né? Tem bastante, mesmo, né? Essas palavras homônimas são... E é onde confunde um pouco. Bastante, Grazi, né? Por isso que a parte da interpretação, ela entra isso também. Ela entra essas questões também. Entram, porque as questões do artigo, que nós temos uma diferença muito grande do português para o espanhol, a nossa língua não é fácil, né? Nem português não é fácil, tá? Para mim, acho que é as mais difíceis do mundo aí. Perfeito. Tirando o japonês também, que não deve ser fácil, contigo, né? tá? Mas a parte gramatical da nossa língua não é fácil, né? E o espanhol, ele segue essa rotina de língua latina. Então, esses artigos, eles servem um pouquinho para enrolar, para confundir a nossa cabeça assim, tá? Sim. Inclusive, acompanhando a arte, a gente tem ali artigos definidos e indefinidos, né? Tá? O artigo neutro, que é um artigo que nós não temos aqui no português, certo? Então, ele substitui os adjetivos e os advérbios. Em vez de botar o masculino, a gente usa o artigo neutro, né? Como tem ali embaixo, ali, ó, lo bueno, lo malo, lo mejor, certo? O que significa, professor? É o bom, o mal, o melhor, tá? Em vez de usar o ele, a gente usa o lo, que é o artigo neutro, tá? E embaixo ali a gente tem substantivos e adjetivos que também entram nessa balada toda, né? São palavrinhas que na hora da interpretação a gente consegue fazer uma interpretação melhor. Uma vez eu tentei fazer uma prova de espanhol, não fui muito bem não, mas até porque justamente tinha muita coisa que confundia, assim, Isso. né? Essa questão dos advérbios ali, eu acho que confunde bastante, porque já muda totalmente o significado, né? Muda. O cólera é uma doença, a cólera é a raiva, Exato. né? E assim como ela, tem várias outras aí, né? Então, são palavrinhas que a gente tem que prestar atenção no artigo. E cai no texto, professor, é isso? Exatamente, no corpo do texto, Grazi, tá? Tu vai ter um texto e em cima daquilo ali tu vai ler e fazer a interpretação. O que eles querem? Eles querem que tu tenha o domínio daquilo, como se fosse uma prova, para quem já fez um mestrado ou tentou uma prova de proficiência, é aquilo ali, é tu ter o domínio do que tu está lendo. Né? A parte gramatical, eles não cobram exclusivamente a gramática, como os outros aí, mas eles cobram o entendimento do que foi feito. Né? E como estudar isso tudo? De que maneira? A gente pode estudar refazendo as provas anteriores, né? Separando um tempinho para estudar realmente a língua, né? Porque muita gente vai deixando de lado, certo?
E usando essas matérias aí, assim, ó, como base, tu consegue estudar sim. Tá? Mas, por exemplo, né, o aluno que quer fazer espanhol, o aconselhável é você ter estudado esses 3 anos da tua vida espanhol, é isso? Sim. O aluno que opta pelo espanhol é o aluno que não se dá bem realmente com o inglês, né? Porque, por mais que o espanhol tenha as suas pegadinhas, as suas palavras iguais, essa coisa toda, é mais fácil de tu entender, porque as palavras são muito parecidas, inclusive com a nossa, do que o inglês, né? Então, é o pessoal que se adapta mais à língua latina, para isso tudo, fica bem mais fácil de fazer o estudo do espanhol. Tu quer ver como vai ser uma coisa que realmente confunde a cabeça da gente? Como fugir das comparações em português? A gente fez ali, não confunda, né? A arte foi até engraçada, não confunda. Até porque confunde bastante, né? Muitas palavrinhas que a gente mostrou ali, com significados diferentes, mas obviamente que ainda piora um pouquinho mais quando você tem, às vezes, a mesma... Tá aí a nossa arte, ó. Não confunda, professor. Esses são os quê? Os falsos cognatos, né? Tá? São os falsos amigos que a gente chama. São palavras que nós temos muito parecidas no português e no espanhol, ou igual, né? Só que o significado totalmente diferente, oposto, né? O primeiro exemplo que a gente tem ali, ó, é o apelido, tá? Ou apelido, né? Que a gente fala aí. Então, se alguém chega e pergunta assim, qual é o teu apelido? Né? O cara pode entender assim, meu apelido é, sei lá... É Grazi? Grazi, Ale, né? Não. Só que apelido, na verdade, é o teu sobrenome. Né? E o sobrenome que entra embaixo seria o teu apelido. Né? Então tem essa troca de informações. Confusão, olha. A outra que a gente botou ali é fecha, né? A fecha se lê, né? Mas para quem está lendo e não tem entendimento, pode ler como fecha. Né? Sim. Então pode confundir o fecha com o verbo fechar, só que na verdade o fecha vem de data, de datar alguma coisa. Olha só. Né? E o último é o padre. Então o cara acha que está chegando em casa falando com o padre, né? Para abençoar a prova. Não, está falando com o pai. Tá legal? Nossa, mas é muito diferente, né? E essa lista, Grazi... E cai, Jesus, eu me confundi, sem dúvida alguma. É gigantesca, tá? Dos falsos cognatos aí. Presta atenção, você que está perto de fazer a prova, decidir pelo espanhol, né? A gente sabe que agora dia 21 e 28 acontecem as provas do Enem. Você já optou por espanhol? Olha essa dica aqui do professor, né? É, bem legal isso aí, tá? Estudar bastante os falsos cognatos, né? Bom, a gente falou das comparações ali... E agora, professor, isso tudo acaba, na hora de estudar, não cai a gramática, né? Como você mesmo falou, cai mais a interpretação. Mas ela precisa ser estudada, né? Para poder ter o entendimento disso tudo. Isso. Não cai a gramática em si, né? Eles não vão perguntar para ti a conjugação do verbo tal, em terceira pessoa do singular, plural. Como cai no português. Perfeito. Né? Ou em outros vestibulares, né? Mas ali ele cai a parte interpretativa que, na tradução, tu vai ter que ter o entendimento do que está sendo dito no texto para conseguir resolver a parte interpretativa ali embaixo. Né? Então, as perguntas, elas são bem direcionadas para fazer uma pegadinha, se tu não souber, com as múltiplas escolhas, né? O A, B, C, D que a gente tem ali. Tu pode optar, de repente, por uma... tipo o cólera que nós tínhamos ali, né? Botar ele cólera ou la cólera. Então, tu acha que a resposta certa seria la cólera e a verdade era o ele cólera. E o artigo mudou isso aí, né? E mudou, e muda o significado da palavra Perfeito, também, né? Realmente são provas que são questões que às vezes confundem mesmo. E, professor, assim, na hora de estudar tudo isso, o aluno, você já falou de várias dicas, estudar a gramática, a interpretação, tem que ser uma coisa que vem já dos 3 anos, não é aconselhável ser essa questão, vou decidir agora porque não estou muito bem no inglês e não vou conseguir. É mais fácil a prova de inglês, porque não tem tanta confusão e é aquilo e pronto, ou a de espanhol que acaba confundindo? Grazi, essa comparação. Assim, tá? Levando em conta, tá, que a nossa educação, ela prioriza o inglês. Exatamente. Tá? As pessoas vêm com inglês já de base, cursinhos, outras coisas mais, né? É mais fácil tu encontrar gente fazendo inglês do que fazendo espanhol, né? Mas chegou em cima da hora, tem dúvida do que botar, porque não sabe se é isso ou se é aquilo realmente, opta pelo espanhol. Tá? Vai pelo espanhol. É aconselhável. Espanhol. É aconselhável, tá? Por mais que tenha essas diferenças todas, por mais que tenha... Isso, porque tu consegue ali, cara, em 10, 5 palavras, Grazi, tu consegue ter 6, 7 palavrinhas aí que fecham muito com o nosso idioma, né? Te procuram muito nessa época, professor? Procuram bastante, mas não tanto para o vestibular, né?
e mais sim para a parte da recuperação nas escolas, né? Tem muita escola que trabalha com espanhol, então o pessoal procura sempre meu filho pegou recuperação, precisa, então... Do espanhol. Mas para o exame, não? Para o exame, não. Infelizmente, não. Tá? Porque já é uma opção meio que... Tardia. Exato. Né? Eu trabalho aí com o terceiro ano, que a opção deles aí foi bem legal, tá? De uma sala de 30 alunos, 26 pegaram para o espanhol. Então é uma coisa bem interessante, assim, bem... Bastante, né? Nossa, sim, de 30 alunos, 26 apenas gratificante, né? 4 alunos ficaram para o inglês. Isso, gratificante. Até porque de fácil entendimento, enfim, acaba, né, se identificando mais com a língua. Eu, quando cheguei, encontrei o professor aqui nos bastidores, eu falei para ele assim, só hablas espanhol, a única coisa que vai daqui. Ou então adio, né? Que é o que, mas assim, tem muita palavrinha que a gente acaba conhecendo, de um jeito, outro. Inclusive nos nossos verões, né? O pessoal que vem para cá, o norte também da ilha fica, né, dominado pelo espanhol ali, né? Inclusive eu ia falar justamente sobre isso, né? Que é um mercado incrível em crescimento, né? Isso, muito, muito. O espanhol merece um olhar diferenciado aí aqui para o sul do país, tá? E eu não digo só para o sul, não, professor. Eu acho que para muitas outras regiões turísticas, né? Desculpa, Grazi, eu me expressei mal, tá? Eu botei no sul porque aqui no sul é muito difícil tu dar a cultura de querer aprender espanhol. Porque como o pessoal tem um contato, tem um convívio, eles acham que sabem falar o espanhol. Tu sobe um pouquinho, Minas Gerais, São Paulo, o pessoal já gosta bastante. Que legal. O pessoal assim, poxa, que legal, cara, tu fala espanhol, que legal tu dá aula de espanhol. Aqui eles acham que o espanhol é só botar o ito no final, né, cadeirita, lapizito e vai resolvendo o problema todo. E tá aí, tudo certo, isso, né? Então, mas é bem interessante, muito legal. Legal, professora. A gente vai dar uma paradinha agora no próximo bloco. A gente vai te mostrar uma estratégia bacana de estudo e também a gente vai resolver uma questão do Enem, né? Fique ligado que daqui a pouco a gente volta. Alô catarinense! O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante. Legal, estamos de volta com o Maratona Enem 2021 e hoje aqui com o professor Alexandre falando sobre espanhol. Mas antes da gente voltar nessa conversa, professor, lembrando que estamos ao vivo pelo portal educsc.com.br e lá tem um chat interativo muito bacana com o próprio professor. Vai lá e participa. Bom, a prova está chegando, por isso é bom te lembrar que os portões fecham à 13h, então é importante que você chegue com antecedência no local da prova para garantir a sua entrada. E fique atento, se você tiver alguns sintomas, como coriza, dor de cabeça ou qualquer outro sintoma que se assemelhe aos sintomas da gripe ou da Covid-19, é imprescindível que você não faça a prova. Isso se aplica para o aparecimento de sintomas na semana do exame, no dia ou na véspera. E você pode solicitar a reaplicação da prova na página do participante que fica no site do INEP. Nessa solicitação, você precisa colocar um documento que comprove a sua condição, para que o INEP analise e autorize a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. E agora a gente continua falando com o professor, que vai dar dicas pra gente. Vamos direto para a questão do Enem? Todo mundo bem curioso para saber como é que cai aí. Pode falar, professor. Sim, Grazi. Peguei uma questão de 2017, tá? Como vocês podem ver, a pergunta vem em português, tá? A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no ou na, né? Então nós temos aqui dois senhores conversando aí, né? Já não é como antes. Lo reto a um duelo. Né? Então, a palavrinha em questão seria o reto, tá? A palavrinha dos falsos amigos nessa charge seria o reto, né? Está bem, Pardo, pero yo con el joystick e tu com as teclas, né? E o outro responde. O que seria o reto? reto? O reto vem do verbo retar, é desafiar. Eu te desafio, né? E ele fala, não, tudo bem, eu aceito o teu desafio, só que tu vai com um joystick, que é um controle de videogame, e eu com as teclas. Então seria um desafio um tanto quanto inusitado, né? Porque a gente espera um desafio de espada, pistola, né? E aqui o sentido de humor na charge está nisso, né? Dos meios não convencionais para um duelo, certo, Grazi? Se nós olharmos ali agora
alternativas, o A, B, Vamos C, às D, alternativas aí, então. a gente Pode colocar pra vê gente. e consegue tirar bem fácil a resposta em cima disso, né? Sim. Tá? Aí, ó, aceitação imediata da provocação, descaracterização do convite é um desafio, reto, desafio, lembrando disso, que nós podemos confundir com o reto, né, Grazi? Tá? Sugestão de armas não convencionais para um duelo, tá? Então aí, ó, Que essa é a resposta. essa seria a resposta correta, né? Porque quando se fala em É a duelo, C. a letra C. Quando a gente fala em duelo, Grazi, a gente tem o duelo de espada de antigamente, tem o duelo de pistola, que ficavam de costas, andavam, viravam, aqueles duelos tradicionais, né? E aí o duelo teve a opção por duas armas não convencionais, né? Que seria o joystick e o teclado, certo? Aceitação imediata da provocação. Isso, e outra A coisa, pessoa já fica Grazi. com dúvida ali. Não, e outra coisa, Grazi, olha só que legal. As respostas, as alternativas a serem escolhidas, elas também são em português. Ah, que legal. Tá? Então é o que facilita um pouco também esse nosso entendimento para a coisa toda da matéria em espanhol, né? Sim, muito bacana, né? Porque a gente acha que a prova vai ser inteiramente em espanhol, mas não. Exato. Né? São só as questões e depois as Isso. respostas. E ali foi exclusivamente aquela Assim é com o palavrinha. inglês, não, né? O inglês também. Também. Tá? O inglês também cai para essa parte aí no Enem, né? Mas dessa forma, assim. Dessa forma, sim. Aparece a charge, o texto, né? A tirinha em questão, com o inglês, né? Assim como com o espanhol, só que as perguntas e as respostas vêm em português. Já fez essa questão na sala de aula? Os Já, alunos já. acertaram ou erraram? Foi bem, foi bem. Para quem conhece, né, professor? Teve uma grande um percentual de acerto muito grande. Bastante, Tá? né? Bastante. A gente separou também aí, professor, algumas dicas de como fazer a prova, né? De estudo, Sim. é isso, né? Que a gente, Certo. para o aluno poder, né, saber como fazer, quais são as dicas do professor, né? A estratégia usada, até porque é importante, né? A gente vem várias vezes aqui falando, muitos professores estão dando suas dicas, mas para o caderno de espanhol talvez seja um pouquinho diferente. Tá aí. Eu não vi a dica dos outros professores, né? Mas, né, para não falar que eu estou colando aí, mas é o seguinte, né? Ter um ambiente criado para os estudos realmente é necessário, tá, Grazi? Não adianta tu botar o som alto, a mãe falando, o irmão brincando e tu ali no meio tentando fazer a tua concentração, Sim. certo? Então ter um ambiente criado para isso. O que é um ambiente criado, Grazi? Pô, tu pode pendurar as coisas na tua parede, pô, sabe? Faz o rascunho, faz o mapa mental, pá, cola ali, estuda ali, deixa ali. Então aquilo vai te consumindo no olhar. Sim. Tu vai passando, tu vai olhando, tu vai passando, tu vai olhando e vai fazendo uma coisa legal porque tu vai gravando, né? É memória fotográfica, às vezes, né? Isso funciona, pelo menos comigo, funciona muito, né? Quando eu Isso. vejo aquele ali, já Perfeito, gravo. Grazi. Inclusive, tem alguns alunos que eles falam assim, professor, vai ter prova, posso colar? Pode, faz uma colinha bem boa. Porque só pelo fato deles estarem fazendo aquilo ali, eles vão decorando, eles vão gravando a coisa toda, né? Claro que não pode usar cola, Claro. tá? Mas só pelo fato de estar repassando o negócio, a matéria, eles vão tendo, de novo, um olhar para aquilo ali, né? Então, É engraçado, isso fica na cabeça da gente. Quando eu era adolescente, assim, um pouquinho menor. Eu lembro de uma questão de português, né? A professora colocava muito no quadro as palavras em cima, embaixo, e de repente, muita gente, né? Eu vejo, assim, muita gente escreve de repente junto e de repente é separado. E com 2 R's. E com 2 R's, muita gente escreve com 2 R's. Eu nunca esqueci essa palavra na minha vida, porque ela colocou ali um cartaz e ficou algumas palavrinhas assim. Isso, então esse ambiente criado para isso é isso aí, é tu preparar alguma coisa para ti, né? Por exemplo, se tu vai jantar, quer fazer um jantar romântico, tu vai preparar uma coisa especial, né? Para te estudar também, né? Tu tem que ter um ambiente propício para isso, certeza. tá? E agora? Organize seu material de estudo. Tu tá lá estudando espanhol, lá daqui a pouco tu puxa uma folha, sai uma folha de química. Não. Não, peraí. Tu tá estudando, tu fez o teu planejamento todo, tu preparou aquele meia horinha, uma horinha e meia para fazer o estudo, tu não vai ficar perdendo tempo separando folha de um lado do outro. Então deixa somente material de espanhol para um lado, química para o outro, português para o outro. Organiza. Organiza que tu otimiza o teu tempo, tu ganha o teu tempo, né? Sobra mais tempo para fazer a leitura, para estudar. É bem interessante isso aí também, tá? Seguir o seu planejamento, né? Por favor, sigam o planejamento que vocês já fizeram, né? Se vocês têm que, claro, como a gente sabe, planejamento sempre pode ser quebrado, sempre pode ser modificado, né? Por exemplo, tu prepara a tua aula para uma semana e cai um feriado. Tu vai ter que trocar aquele teu, né?
Mas, se possível, tentem manter o planejamento que vocês fazem. Porque senão, como eu já disse no começo e a Grazi até reforçou, a gente começa a trocar as matérias. Começa a dar mais ênfase ao estudo da matemática, da geografia, da história e o espanhol vai ficando. Ah, espanhol hoje não. Espanhol... Senão tu nunca vai estudar o espanhol, senão tu nunca vai estudar a química. Então, sigam o planejamento que vocês fizeram aí, com carinho, né? É bem importante. Né? Fazer as pausas. Vamos, quarta, faça as pausas regulares entre os estudos. Cara, ontem não deu para estudar, então hoje eu vou estudar 5 horas seguidas. Não faz isso. Né? Imagina um jogador de futebol ter que jogar 2 partidas seguidas. Credo, em cruz. Né? Vocês sabem que tem um mínimo ali de 48 horas ou 72 para uma partida ou outra. Sim. Com vocês, para o estudo é a mesma coisa. Né? Cara, tá cansado, tá sentindo o ombro pesado, as pernas não param de balançar. Toma uma água, vai no banheiro, dá uma olhada na janela, dá uma relaxada, come alguma coisinha, faça uma coisa diferente, levante, né? E essa pausa já vai te dar assim, aquele alívio, tirar o estresse, ou uma questão que está muito difícil de ser resolvida e fica pensando. Então levanta um pouquinho, porque começa a fluir a coisa, né? Ela chega de uma hora ou outra. Tudo que a gente aprendeu a gente vai guardando. Sem dúvida. Tá? Então, com o nervosismo, a gavetinha vai fechando. E quanto mais calmo a gente fica, mais fácil dela ir abrindo, né? Ai, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo, né? Exercício físico é bem parecido com estudar, né? Você tem que ter aquela pausa que você sabe que seu corpo está precisando. E a cabeça também. Saúde mental é tudo. Professor, finja ser o seu professor. Exato, Grazi. Ser um professor. Isso aí vai contar muito com o auxílio da família, né? Como isso? Cara, pegou a matéria, sai com o pai, com a mãe, com o cachorro, vai falando com todo mundo. Sabia que isso, fecha aquilo. Daí, Porque conforme tu vai falando, nós somos motivacionais, nós precisamos desses motivos. Como tu mesmo falou, né? Tem gente que pega tudo só olhando, tem gente que pega escutando, tem gente que pega escrevendo. Então, conforme tu vai falando, aquilo vai entrando com mais facilidade, porque tanto que a mãe fala, vai sair, leva o casaquinho, vai sair, leva o casaquinho. Então, assim, de repente, se tu falar para a mãe, sabia que o ele pega o artigo masculino? Pronto, tu vai saber que aquele ele vai ser o artigo masculino, tu não vai precisar. E a língua é legal porque você pode começar a praticar, né, e falar com as pessoas. E eu sempre falo assim, quando você começa a pensar, por exemplo, em inglês, pensar em espanhol, você já está aprendendo a língua. Isso, né? é. Acho que isso é. E nós temos aí uma possibilidade muito boa hoje em dia, que é a internet, né? Ela te abre um campo para estudar, para escutar bastante coisa em espanhol, né? Então, nós tivemos aí, cara, grandes sucessos de músicas ultimamente, né? Despacito, Bailando. Então, o pessoal até gostando de escutar, de repente, né? Escuta uma música, muito legal, vai boa pegando ideia. o artigo, vai pegando as palavrinhas. Despacito, eu não sabia o que era. Pois é, então agora tu já sabe. Shakira, colombiana. Escuta a Shakira, gente. Se bem que a Grazi, a Shakira, ela meio que deu uma revertida aí, né? Para fazer mais sucesso, ela optou pelo inglês, né? É verdade, ela Mas tem bastante... muito boa, os primeiros discos dela, tá? Inclusive a música da Copa do Mundo de 2010, o Waka Waka, ela fez a versão em espanhol também, bem legal, tá? Muito legal mesmo, tá? Então a internet te abre esse campo a mais aí de fingir ser o professor, né? Faz um blog teu mesmo, não precisa divulgar para ninguém. Escreve, abre um digitador de texto lá, fugiu a palavra agora, e digita o que tu quer, vai escrevendo o que tu quer. Cara, eu aprendi isso aqui, eu estudei isso aqui, então grava, salva, depois tu vai abrir, tu vai ler, tu acha, lembro disso, lembro. Então vai. Celular também. Exato, né? vai dando aí uma de professor mesmo, vai falando, essa coisa toda. Professor, muito obrigada. Ficaria aqui mais uns 2 programas, né, falando aí sobre essas dicas. Eu acho que foram dicas muito valiosas. Eu sei que a prova está chegando aí, né, bem pertinho, o aluno fica um pouco mais com adrenalina, assim, mas são dicas que, às vezes, só em olhar já gravou e... Seria bom. E só a última dica, Grazi, se tu me permite. Pessoal, não mudem sua rotina, tá? Não achem que, se vocês estão acostumados a comer feijoada de noite, tá? Comam uma feijoada de noite. Não vão comer uma coisa light, porque, de repente, aquilo desacostuma com o teu corpo, tá? Então, a rotina que a gente tanto fala, mantenham ela, né? Uma rotina do bem, mantenham essa rotina do bem. Porque senão, de repente, chega na prova, tu fica com fome, né? Se tua rotina é de comer aquele horário, mantenham essa rotina mesmo, tá, Grazi? Isso é muito importante, verdade, professor. Muito obrigada, viu? Até uma próxima.
E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que assim que terminar o programa, vamos ter um caderno no portal educasc.com.br à sua disposição com algumas dicas da prova de espanhol também. É só acessar a nossa página e salvar o seu material. Segunda-feira tem mais Maratona Enem e o tema é Biologia, então não perca. 11h50 da manhã começa o nosso programa e você pode acessar também por meio do nosso portal, que vai estar ao vivo no nosso portal, e o professor vai estar respondendo as suas dúvidas ali pelo portal também, tá? Para vocês, tchau, tchau e até a próxima.